Efeitos dos sais nas propriedades da água. Meu nome é Silvia Kawakami e sou professora de Oceanografia Química. Propriedades coligativas das soluções são as propriedades de uma solução que se alteram com a adição de sais, independentemente da natureza desses sais. A água do mar é uma solução se considerarmos somente os componentes dissolvidos. Então, vamos compará-la com a água pura para saber se há efeito coligativo. As pontes de hidrogênio, como nós vimos na aula passada, exercem efeito crucial nos estados físicos da água e na densidade. E os sais? A densidade da água pura corresponde a 1 grama por centímetro cúbico a 4 graus Celsius. Essa é a densidade máxima da água. Eletroconstrição ou eletrostricção é a diminuição do volume de uma solução causada pela interação das moléculas de água com um íon. Então, o que acontece com a densidade da água nessa situação? Aqui nós temos um cátion, que é o soluto, entrando em contato com moléculas de água, que são o solvente. Formam-se aglomerados de moléculas de água ao redor do íon, por atração eletrostática. E aí nós temos um menor volume e uma maior densidade. A eletrostricção é favorecida em baixas temperaturas. E o que acontece com as outras propriedades físicas da água? A temperatura de congelamento da água pura, por exemplo, corresponde a 0 graus Celsius. E a temperatura de densidade máxima da água pura corresponde a 4 graus Celsius. E com a adição de sais? O gráfico indica que a temperatura de densidade máxima e temperatura de congelamento diminui à medida em que são adicionados sais na água. Na linha vermelha, vemos que a temperatura de densidade máxima da água pura corresponde a 4 graus Celsius e da água do oceano, com salinidade de 35 gramas por quilograma, atinge cerca de menos 4 graus Celsius. A temperatura de congelamento da água pura é de 0 graus Celsius, enquanto da água do oceano corresponde a menos 2 graus Celsius. São valores aproximados. Nas regiões com inverno rigoroso, despeja-se sal nas ruas, a temperatura de congelamento torna-se mais negativa e mais difícil de ser atingida. Os efeitos dos sais na densidade e temperatura de congelamento são essenciais, pois interferem na circulação dos oceanos e na formação de gelo. Quando a água do mar começa a congelar, os sais são expelidos dos cristais de gelo. Assim, as águas ao redor desse gelo tornam-se mais salinas, a temperatura de congelamento diminui ainda mais e a densidade aumenta. A interação eletrostática entre o soluto e a água do mar causa efeitos na viscosidade da água e, consequentemente, na velocidade do som. Isso é importante na propagação dos sinais para os sonares, por exemplo. Outras propriedades físico-químicas da água que vimos na aula anterior também são influenciadas pela adição de sais. A condutividade elétrica aumenta, a pressão de vapor aumenta, a compressibilidade isotérmica diminui, tensão superficial aumenta, o calor específico diminui. Esse trabalho se baseou nas melhores referências: Leibs, 2009, Introdução à Biogeoquímica Marinha, Frank Milero, 2006, Oceanografia Química, e também na Open University 2002. Água do mar, sua composição, propriedades e comportamento. Muito obrigada!